Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Lídia Costa, Cultivando no Quintal. Hoje eu vou falar sobre o Lampranthus, o popular cacto margarida, que é essa florzinha linda aqui. Eu só tenho rosa, mas tem ela de várias cores. O nome popular cacto margarida, eu não sei dizer por qual motivo, porque as folhas não parecem com folhas de cacto. Mas, se for olhar pelo lado das flores, sim, parece flores de cacto. Talvez seja por causa das flores, que elas são brilhantes, elas são muito parecidas mesmo com flores de cactos. Elas florescem na primavera, mas dependendo de como ela é tratada, ela pode florescer o ano inteiro, como aconteceu com essa aqui do pneu. Floresceu o ano inteiro. Mas precisa de umas diquinhas aqui, de uns truquinhos aqui para poder fazer com que elas floresça. E uma delas é isso. Sempre que uma flor murchar, não é no outro dia, gente, isso aqui é depois de uns 3 dias, porque a flor ela abre um dia, aí ela fecha, depois no outro dia ela reabre, ela repete esse processo por uns 3 dias, eu acho. E aí depois disso, quando ela já murcha, seca mesmo, aí pode retirar. Isso ajuda a planta a ficar com mais energia e continuar florescendo. É claro que nessa época ela não floresce tanto, mas na primavera ela floresce bastante. Então, por isso eu faço o replantio nessa época, porque aí quando chegar a primavera, ela já vai chegar chegando com tudo cheio de flores. E é uma planta muito bonita, tanto nas flores quanto no vegetal. Necessita de bastante rega. A minha aqui, vocês podem perceber que ela está muito maltratada, porque o substrato já está compactado. E eu rego ela, mas ela não se hidrata mais. Então, eu vou precisar fazer um replantio. E também mostrar para vocês como é que faz mudas dessa planta, que é uma planta muito bonita. Eu adquiri uma mudinha pequenininha e hoje eu tenho esse monte aqui por causa da forma de fazer muda. Aqui, ó, vou retirar todas elas. Eu não vou replantar com a raiz, porque se eu for replantar com a raiz, fica mais difícil para eu voltar com essas plantas todas para esse vaso. E também, plantando sem raiz, ele renova e fica mais bonito e fica com mais força para florescer, né? A primavera que já tá próxima, então tenho que andar rápido com isso aqui. Se eu colocar com a raiz, ele vai demorar até mais, porque ele enraiza muito rápido, plantado assim, cortado. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês o que eu plantei há uma semana, mostrar para vocês que já estão saindo a raiz. Essa planta aqui não é aquela planta que a gente vai lá com a unha e corta o ramo e planta, não. Essa aqui a gente precisa de uma tesoura, porque ele tem os raminhos muito duros, não dá para cortar com a unha. E aí precisa de alguma coisa assim de corte para cortar, mas por outro lado é muito fácil para fazer o replantio, é como se fosse colocando estaquinhas assim de arame, de tão firme que é, então é muito fácil replantar e ele dá muita muda assim pelo caule e a gente pode cortar, pelo caule não, pelas ramas, né, porque ele é de rama, aí pode cortar de uma rama, pode fazer várias mudinhas que dá muito certo. E eu gosto de plantar também corta das mudas curtinhas, porque aí ele vai desenvolver em cima do vaso e depois, quando ele descer, aí ele já vai estar com o vaso cheio. Tá vendo essa muda? Olha a quantidade de mudinha. Geralmente eu gosto de cortar só as mudinhas novas, dispensar o caule lenhoso e utilizar só essas mudinhas assim. Mas eu corto assim onde fica um caulezinho para poder ficar mais fácil para espetar. Porque a parte nova fica mais molinha e aí eu uso o caulinho lenhoso só para questão aí de espetar mesmo o substrato, que facilita muito. Vou retirar todo esse substrato aqui, que tá bem compactado. Muito, gente, tá muito enraizada, é uma planta de raiz muito longa. Não é uma planta que a gente pode plantar assim em vasinho pequeno. Poder plantar a gente pode, mas para ela florescer e ficar bonita, é bom que o vaso que seja acima de cuia 23. Menos, dá certo? Dá, mas ela não vai ter um bom desenvolvimento, não vai ter uma força assim para florir.
porque ela tem raiz muito longa, dá muitas raízes. Aqui parece que tá duro o substrato, né? Às vezes as pessoas veem eu fazendo replantes assim e, e batendo a pá com dificuldade de tirar a terra. Aí pensa, nossa, que substrato compacto, que terra ruim. Mas é qualquer planta, gente, que tem muito raiz, elas fazem isso, esse emaranhado, e acaba ficando duro, mas a terra aqui tá soltinha. É só tirar essas raízes aqui, ó, a terra tá descendo. E ainda tá muito seca. Tá parecendo a terra aqui tá parecendo que foi batida no liquidificador, sabe? Quando tá aquela terra assim, bem... tá bem solta e bem fina. Mas olha a quantidade de raiz que essa planta tem. É por isso que não tinha como eu replantar com raiz, porque precisaria de um vaso bem grande para poder... Senão só a raiz já enche o vaso, então não tem como. A Nick tá lá ó, na jaula dela. Gente, achei que um coco macaúba. Tanto tempo aqui dentro, o negócio não nasceu. Depois eu vou quebrar ele. Aí, esse vaso aqui é um vaso de cimento, mas ele é feito sobre uma embalagem de bolo. E eu não retirei a embalagem para poder ficar mais impermeável. Não perder tanta água. Porque essa planta, como eu disse, é uma planta que precisa de muita água. Se puder regar ela todos os dias, estando num vaso, é o que ela gosta. É claro que, né, nem todos os vasos secam rápido, né? Mas no caso aqui da minha planta, nesse vaso, seca todo dia. Então, ela gosta de um substrato úmido. E para manter o substrato úmido nesse vaso aqui, eu precisaria regar todos os dias. Às vezes eu rego dia sim, dia não. Eu rego com mangueira todas as plantas uma vez por semana, mas essa aqui eu sempre jogo água nela, às vezes uma água que eu lavo arroz, aí eu, né, reservo e trago e coloco nela. Então eu tô sempre dando uma atenção especial para ela aqui quanto à questão de água, porque se a gente deixar ela sem regar, como vocês viram aqui, ela está muito desidratada, porque apesar de receber rega, a rega não permanece úmido por causa do substrato compacto aí, já antigo. Ó, o Peter ali passando na sua tela. Aí é por isso que é preciso sempre fazer replantio, né? Pelo menos uma vez por ano. E para ela florescer, além do replantio, assim que começa a nascer raiz, é preciso adubar. Eu uso o adubo 414, o adubo 414-8. Hoje, ó, gente, o plástico do vaso já tá deteriorando aqui. Mas eu não vou retirar ele tudo não, porque pelo menos nas laterais ainda tá servindo aí para impermeabilizar. O adubo 414-8, eu uso ele depois que a planta já está enraizada. Então, ó, depois de uns 15 dias, elas plantadas aqui, aí eu já posso colocar o 414-8. Porque é um adubo que eu uso mais para questão de floração mesmo, para incentivar, né, a floração. Mas no substrato eu já coloco a torta de mamona, a casca do ovo. E também sobre a rega com água de arroz. Muitos falam que não tem nada a ver, que não tem benefício. Mas eu vejo tantas pessoas antigas que falam que é bom, né? E então, não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu rego ela com água de arroz. Como eu falei, é para poder aproveitar a água, né? Que eu não vou jogar fora. E aí eu já uso para colocar nela. Esse substrato aqui ó, é aquele substrato da mata. Ele tem borra de café, tem torta de mamona, ele tem casca de ovos triturada e torrada. Então, por hora não precisa adubá-la, mas depois, né, que sair raiz, aí sim, eu posso colocar o 414-8 aí para incentivar a floração. Eu gosto de colocar bastante substrato, gente, eu coloco assim, sabe fazendo aquele morrinho? Nas bordas eu deixo um pouquinho vazio, porque quando a água bate nela, para ela não cair fora. Mas em cima eu gosto de fazer aquele morrinho para a planta não ficar muito lá embaixo. Aí essa parte aqui é muito fácil. Geralmente quando eu vou plantar suculenta, eu não gosto de
de colocar o caule, né, direto, eu sempre faço uma cavinha com palito, mas nesse caso aqui, essa aqui não tem necessidade, porque o próprio caulezinho dela é como se fosse um palito. Aí essa é muito fácil, gente, é muito gostoso fazer o replantio desse lamprantos por causa disso. E fazendo assim, sem raiz, a gente planta muito mais rápido, não dá tanto trabalho. E eu fiz daqueles raminhos que eu mostrei pra você, eu devo ter cortado dele umas 4 pedaços ou mais. E então é uma planta que ela já rende muito, porque ela dá ramas, e cortando assim, então ainda rende mais. Então o vaso aqui já vai ficar lotado. Ele tava bem vazio, porque em cima foi secando e eu fui usando ele para colocar vasinho em cima. E aí ele tava bem judiado mesmo, mas agora ela vai desenvolver e vai ficar bem bonita. A vantagem dessa planta aqui sobre as 11 horas é porque às 11 horas elas fecham, né? Todo dia ela floresce e aquela flor que floresceu, ela já vira semente, então é só outra nova. E esse não, esse fica florido porque a flor dele não acaba no único dia. Então essa também é uma diferença dele das 11 horas. E também, gente, se for olhar assim de perto, as flores dele é bem mais bonita. Como eu falei, é muito parecida mesmo com flor de cacto, principalmente das mamilárias, aquelas mamilárias, né, de florzinha pequenininha, parece bastante. Mas a flor desse aqui não é uma florzinha assim tão pequena, não. Depende também da saúde da planta. Quando ela tá mais nutrida, ela dá uma flor maior. Quando ela tá menos, ela dá a flor menor. Tem uma outra espécie bem parecida com esse aqui, que tem o nome popular de chorão, chorão das praias. Ele é mais gordinho, ele tem a folha dele é mais grossinha. Eu não achei, já tentei cultivá-lo, não consegui. E esse aqui não, esse aqui é a primeira tentativa, deu certo, então eu já espalhei ele para todos os locais aqui. Pode plantar em canteiro, pode plantar onde quiser, mas como eu falei, é uma planta que exige um vaso maior para poder florir, porque ele precisa de espaço para as raízes. Então precisa ser, mas eu tenho ele em cuia pequenininha também, cuia 13 aqui. Eu faço mudas assim, já plantei na garrafa PET, mas ele não foi tão bem assim para florescer, mas floreiu algumas vezes. Porém, o único que floresceu mais foi o do pneu, que teve mais espaço, porque o pneu onde eu plantei, eu coloco os vasos de suculenta, mas só o lampranta está direto na terra, no pneu. Os outros estão tudo no vaso. Então, o substrato ficou só para ele. E aí ele ficou bem forte e floresceu o ano inteiro. Gente, esse mês os meus vídeos serão mais de replantio, porque eu tô refazendo as bacias, né, para poder, como eu falei no último vídeo, quando a gente faz o replantio, a gente economiza mais água, porque o substrato, ele rega e fica regado por mais tempo. Então, como as plantas já estão plantadas há muito tempo, o substrato está compacto, muita raiz, elas estão muito sofridas com essa seca. Faz muito tempo que não chove. Eu já ia até falar que faz muitos anos que não chove, porque faz muito tempo que eu não vejo uma gota de chuva. E aí, então, eu vou fazer replantio, porque, ai, não, tá até sem vontade de filmar nas plantas, né? Então, vou renová-las, porque isso aí vai me dar um tempinho, aí até a chuva vir. E eu sei que tem muita gente que não gosta de ver vídeo de replantio, mas, né, o canal precisa seguir e eu não vou deixar parado. Então, sempre que eu fizer um replantio aqui, eu vou gravar. Tem pessoas que gostam também, né, de ver de como que replanta. Tem gente que às vezes tem receio de podar a planta para replantar, então vou fazendo aqui como eu faço com as minhas, né? Porque aí vai servir de exemplo para alguma a pessoa aí que tem dúvida. E por falar em replantio, o meu vídeo passado ficou de cabeça para baixo, gente. Eu peço desculpa para vocês, porque eu não sei o que aconteceu. Eu gravei de cabeça para baixo e aí depois eu tentei arrumar na edição. E tudo que eu fazia eu piorava mais. E aí eu deixei do jeito que tava, assim.
Teve muita gente que percebeu, teve gente que nem percebeu, mas realmente ficou bem esquisito o vídeo. Mas o que eu queria mesmo era registrar o replantio lá das Sweet Ervas, né? Então, postei daquele jeito mesmo. Mas foi um vídeo muito ruim mesmo. Eu peço desculpa para vocês aí que percebeu, mas não, talvez não quis falar nada, né? Mas às vezes acontece isso, o celular, sei que acontece, que ele grava de cabeça para baixo. Já aconteceu outras vezes e eu consegui reverter, mas no caso daquele vídeo, não sei por qual motivo eu não consegui. Eu acho que pela posição que estava, aí não estava dando certo. Então não tive como. Girei, mas não tava ficando de um jeito legal. Aí eu deixei do jeito que tava mesmo. Olha aí, coloquei todas, voltei com as mudas todas, ficou bem cheio o vaso. E é isso também que essa planta gosta. Ó. Agora eu vou pegar o meu regador aqui, vou molhar, né? Não tem problema de molhar, porque, como eu falei, ela tem um caulezinho muito lenhoso. Colocar bastante água e aqui vai ficar por uma semana. E eu rego novamente depois de uma semana, né? Quando o substrato estiver seco. Então, esse aqui não precisa nem esperar cicatrizar, sair raiz, nada disso. E eu coloquei ele aqui para regar, para não fazer lambreca lá na cerâmica, mas ele fica lá, ele fica na parte lá de cerâmica, porque é uma planta também que as lesmas, os caracóis gostam muito, né? Então não posso deixar ele aqui nessa parte de chão. Ele precisa ficar. Eu queria até plantar ele no chão, porque ele ia ficar muito melhor, mas as lesmas não deixam, gente. Nessa época não tem lesma, mas quando vier a época de chuva, elas aparecem do além, não sei como, gente. Aquilo ali nasce da terra. Meus vasinhos pequenininhos, olha, isso aqui precisa regar todos os dias. Se não regar, elas não ficam bonitas. As da garrafa PET aqui, ó, do vasinho de PET, até que aguenta muito. Mas esses pequenininhos tem que regar todos os dias, senão fica tudo riscado. E olha que o sol que não tá tão forte, porque pega a sombra do pé de goiaba, mesmo assim, ó. A Orostar que tá acordando agora. Olha esse desse filho menor, a Frida Kahlo também no pote bem pequenininho. O Geóstulo aqui já tá num vasinho maior. Prolífica, variegata. Aí, olha o tamanhozinho desse aqui, é um negocinho de torneira. Então, se não regar, não sobrevive. Torra mesmo. Eu plantei uma bacia de fantôma esses dias, a gente tá lá toda torrada. Vou mostrar aqui pra vocês a cuia. Essa aqui é uma cuia 21, ainda é pequena pra ele, mas eu coloquei aqui pra fazer muda. Tem uma semana que eu plantei, e olha só. E nessa semana que eu plantei, ó, ainda nem. Eu mantive ele, tá super molhado, gente, molhado mesmo. E já tá, alguns estão saindo raiz, outros não, mas assim, nenhum murchou. É uma planta bem gordinha também, as folhinhas dela. Ó, aqui não tem raiz grande ainda, mas já tá com aqueles nozinhos para sair raiz. Então logo vai sair a raiz. Já o chorão da praia, que é o parecido, mas não é igual, ele. Ó, o trem tá fazendo barulho, gente. Ele. Olha, tá o tanto de raiz aqui. O chorão da praia, ele apodrece qualquer coisa, ele é bem molenga. Agora esse não, esse aqui parece de arame, os caules deles tão lenhosos. Aí ele fica aqui, ó, nessa parte aqui, pega sol com sombrite vermelho. E agora vamos ver como é que ele vai ficar desenvolvido. E a minha florzinha continua aqui. Gente, eu falei no último vídeo que não ia mostrar ela mais, né? Mas olha aí, ó. Ela tá olhando pra mim aqui. Como é que eu não mostro pra vocês? Ah, tem uma turminha aqui pra mandar um beijo, gente. A Thaís, ela falou assim, amigo, o vídeo ficou de cabeça pra baixo. Mas mesmo assim eu assisti e adorei. Deus abençoe. Manda beijo pra mim, Thaís, Paulinha, Samuel e Antônio. Somos de Ribeirão das Neves. Eu assisto junto com meus filhos. Thaís, muito obrigada pelo carinho. Vai aí um grande beijo pra você, para a Paulinha, para o Samuel e para o Antônio. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Grande beijo para todos vocês aí. Deus abençoe você e sua família também. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E falei para mim, você tem essa planta, o Lampranthus, o cacto margarida. Como você conhece essa planta? Diga para mim.
Beijos!